O drama vivido por 33 mineiros confinados numa mina de cobre no Chile há quase 2 meses resgatou na memória de todos a dura realidade de quem trabalha no subsolo. Só na China, em 2009, foram mais de 2.600 mortes. A informação é da própria administração estatal chinesa de segurança em minas de carvão. E no Brasil, em que condições trabalham os mineiros? Para falar desse assunto está conosco o advogado Milton Mendes de Oliveira. Ele defendeu a categoria em ações na Justiça do Trabalho por 12 anos. Advogado Milton, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Bom, nós não temos aí no Brasil números tão expressivos quanto os da China, mas o fato é que de janeiro de 2008 a agosto de 2010, de acordo com dados do próprio INSS, já aconteceram 12 mortes em minas de carvão do sul de Santa Catarina. Eu pergunto, por que o trabalho do mineiro é tão perigoso? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar debatendo uma questão tão importante, né? Mas realmente você tem razão. O trabalho de minas de carvão é extremamente perigoso, insalubre, penoso, né? E exige muito do ser humano, né? É claro que há uma diferença, você ressaltou bem, entre o nosso processo produtivo aqui e o processo da China. Aqui a China, quer dizer, 70% das necessidades energéticas são baseadas no carvão. Quer dizer, diferente de nós aqui, que o carvão ele tem uma utilidade siderúrgica e também energética. Mas a energética é só como reserva, na verdade. Claro. Quando há problemas, né, quando há seca e etc., aí que usa e precisa disso. Então, e também do ponto de vista do parque fabril aqui, quer dizer, ele não é tão exigente. Mas, de qualquer maneira, nesses últimos 2 anos e meio, cresceu muito o número de mortes, né? E esse número, durante talvez 10 anos, nós tivemos 1 ou 2 mortes só, e de repente, nos últimos 2, 3 anos, se acentuou o risco nas minas de carvão. O que está preocupando, pelo que a gente sente na região, não apenas os sindicalistas, as empresas, mas também as autoridades. Muito bem, em 2007 eu estive numa mina de carvão em Criciúma, no sul de Santa Catarina, e entrevistei um engenheiro de Minas sobre a questão da segurança no trabalho. Gostaria que o senhor acompanhasse comigo. Como é que vocês cuidam desse trabalho de manutenção? Como é que vocês têm praticamente a certeza de que não vai haver nenhum tipo de desabamento ao longo da galeria? Nós temos várias equipes trabalhando 24 horas cuidando disso. O maior índice de acidentes são pedras do teto, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande. Tem uma equipe de segurança em cada turno. Tem 2 equipes, tem uma fixa de madeiramento, de escoramento acessório, e tem a engenharia que faz os cálculos necessários para a colocação dos parafusos de teto para sustentação. Além desse parafuso, a gente faz um extra, que são as madeiras. Na frente de serviço geralmente não tem, é só o parafuso, mas no trajeto você viu muita madeira. Então, em locais onde o teto começa a apresentar algum problema, a gente coloca a madeira para garantir um reforço na segurança do teto. Advogado Milton, o senhor tem percebido aí uma maior preocupação das empresas em relação a essa questão da segurança? Sim, sim. Na realidade, não é só as empresas são inclusive forçadas, porque a gente vê uma ação assim, muito forte, muito incisiva do Ministério Público do Trabalho, do próprio Ministério do Trabalho, né, como organismo da segurança e higiene do serviço, os sindicalistas, quer dizer, a visão, inclusive, do movimento sindical dos trabalhadores mineiros dos últimos anos, ela deixou de ser aquela visão monetarista e passou a ser um misto de preocupações com as condições salariais, mas também com as condições do ambiente laborativo, do ambiente de trabalho. E aí surgiram cláusulas assim que foram verdadeiros avanços do ponto de vista da relação empregado-empregador. O senhor podia falar alguma coisa sobre elas? Olha, nós temos, para você ter uma ideia, você tem frente de serviço que dá 3 quilômetros, 4 quilômetros da boca da mina. Nós temos um problema, o nosso estado, por exemplo, tem problema de esgoto, etc., de água potável em algumas regiões. Na Minas, a maioria das minas de 2, 3 quilômetros tem água encanada, água potável, fruto exatamente desse debate, dessa discussão e do aprofundamento dessas preocupações, seja dos mineiros, seja dos mineradores, que são os empresários, seja das autoridades, no sentido de mudar essa visão. Eu quero dizer para você que eu sou, né, além de ser filho de mineiro, né, nasci num bairro operário, bairro Próspera, que é Próspera, bairro é Próspera por conta do nome de uma carbonífera próspera que já se extinguiu.
O pai da minha mulher, quer dizer, meu sogro também mineiro, enfim, a família, tem o irmão que continua sendo mineiro, de mina de carvão. E não apenas atuei como advogado, quer dizer, tenho as minhas raízes lá. E isso, quero dizer para você assim, isso mexeu muito comigo, porque quando garoto, a gente sentia-se, os acidentes eram muito frequentes. Efetivamente os mineiros iam para baixo da mina e a família não sabia se ele retornava no final da jornada. Então era realmente doloroso. A par de tudo isso que nós vimos, dessas peculiaridades, era muito doloroso. E eram mortes frequentes, eram sequelas, eram acidentes, amputações de membros. E isso resultou numa série de ações que foram diminuindo e foram melhorando a segurança no trabalho. Então, por isso que agora o que a gente sente é que há uma maior preocupação, porque voltaram alguns acidentes que já não ocorriam há muito tempo. Então, efetivamente, tem melhorado muito isso. Certo, e quanto à atuação do Ministério Público, o senhor mencionou há pouco o Ministério Público do Trabalho, concretamente, como é que o senhor vê essa atuação? Eu quero dizer para você que está surpreendendo não apenas a mim como profissional, mas também os mineiros. Eu, logo que fui convidado para poder falar sobre isso, consultei alguns sindicalistas mineiros e que exteriorizaram, né, a sua satisfação pela participação efetiva do Ministério Público do Trabalho, não só cobrando das empresas, não só do ponto de vista pressionando permanentemente, mas estabelecendo inclusive multas e também para os sindicatos, no sentido de atuarem decisivamente. Só para você ter uma ideia, por exemplo, se acontecer um acidente como esse do Chile, Sim. Não há nas minas de carvão um espaço que possa ter, por exemplo, uma galeria concretada que possa proteger e deixar 30, 20, 40 dias os mineiros lá até que eles possam ser resgatados. Não há isso. Mas hoje já tem 3 saídas, por exemplo, né? Porque tem a gaiola, que é o elevador, Sim. Tem o plano inclinado, em que o pessoal vai da boca da mina a pé, né? E tem uma saída que é da ventilação. Então, tem, de certa maneira, 3 saídas que eles podem, desde que um desabamento não feche todas as saídas. Então, e o que eu ouvi é que o Ministério Público do Trabalho está exigindo permanentemente a criação de espaços que possam garantir isso. Muito bem, e comparando com outros países, advogado Milton, os mineiros brasileiros eles podem se sentir mais seguros do que os de outros países quando eles descem numa mina? Sim, essa é uma avaliação que nós temos, é fruto também não só do avanço das lutas, da combatividade da categoria mineira, mas é fruto também da redução da atividade carbonífera, porque nós já tivemos 16, 18 mil mineiros, lá na década de 70, de 80, com uma produção, por exemplo, de 400 mil toneladas mês de carvão, e hoje não temos isso. Hoje nós temos 3, 4 mil mineiros apenas na região, então reduziu a cerca de 25% da categoria. E é claro que isso, né, determina também uma mudança nos hábitos, mudança no ambiente, o excesso de jornada reduz, quer dizer, então há uma série de modificações e a legislação brasileira melhorou também, quer dizer, então isso tudo vai permitindo que nós tenhamos uma situação melhor, até porque nós não temos hoje dependência em relação ao carvão, seja do ponto de vista siderúrgico, do aço, etc., seja do ponto de vista energético. Muito bem, advogado, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um instante.